Olá pessoal, meu nome é André Denis, eu vou ser o professor de Estradas e Transportes 1 de vocês. Eu sou engenheiro civil, formado há mais de 16 anos, atuo na área de infraestrutura de transportes, nas grandes obras do governo do estado de São Paulo, como o Rodoanel Trecho Norte, contorno de Caraguá-São Sebastião. Eu sou mestre em infraestrutura de transportes, sou professor da Uninove há 3 anos e leciono online em EAD há 2 anos. Em nossa videoaula, pessoal, de hoje, nós vamos abordar o assunto curva horizontais simples. Eu sei que alguns de vocês já devem ter lido o conteúdo e devem estar cheios de dúvida, né? Como devo calcular uma curva horizontal simples? Ou o que é uma curva horizontal simples? Então, a intenção dessa videoaula é esclarecer para vocês essa dúvida e, ao final, a gente fazer um exemplo de como é o cálculo da curva horizontal simples. Essa, pessoal, é a foto de uma curva horizontal simples, onde dá para verificar aí a sinalização horizontal e vertical, está bem sinalizada, os veículos estão transitando, né? Esse é um exemplo clássico de uma curva horizontal simples de rodovia. Em planta, pessoal, nós podemos aí observar uma curva horizontal simples, onde você observa-se que ela inicia na estaca 2110 mais 1704 e termina na estaca 2132 mais 10,28 metros, que seria o trecho circular, né? Podemos observar aí o centro também, ó, é a curva denominada 40, onde ali mostra um raio de 300 metros, um ângulo central de aproximadamente 82 graus, um desenvolvimento de 433 metros, a superelevação e a superlargura. Podemos observar também que trata-se de uma pista simples, né, com uma faixa em cada sentido. Conseguimos observar aí a cerca da faixa de domínio e alguns outros elementos de topografia, como as coordenadas UTM, o azimuth, né, todos elementos conhecidos de vocês. Aqui então a nossa curva circular simples, né? Ela é composta por um trecho circular. Esse comprimento é denominado desenvolvimento, que seria esse trecho em azul. A curva é formada pelo cruzamento de dois trechos retos, né? Essas retas, elas formam esse ângulo que é chamado de ângulo central, que ele é coincidente ali com o ângulo central do ponto zero, né? Sendo aí o PC o início da curva e o PT o término. O ponto de intersecção das duas tangentes é o PI, que é o ponto de inflexão. Podemos observar ainda o grau da curva, o raio da curva. Características das curvas, pessoal. Primeiramente, vamos falar do grau da curva, que ele é o ângulo com vértice no ponto zero, que corresponde a um D de 20 metros, uma estaca. De forma resumida, pessoal, nós temos essa equação, né, que se a gente dividir 1146 pelo raio da curva, entrando um raio em metro, nós extrairemos aí o grau da curva em graus, né? Lembrando, pessoal, que em projetos de rodovia, a estaca, o comprimento dela é 20 metros. Tangente da curva, pessoal, aplica-se essa fórmula, que seria metade aí do ângulo central, né, tangente de metade do ângulo central, vezes o raio da curva. Né? A gente entrando com o ângulo em graus e o raio em metro, nós teremos a tangente também aí em metros, né? O desenvolvimento, pessoal.
O desenvolvimento, como já foi dito, ele tem o início no PC e o término no PT. Nós temos 3 formas para calcular o desenvolvimento. Aí fica a pergunta, né? Qual fórmula eu devo utilizar? Você deve utilizar a fórmula que você tiver o maior número de variáveis conhecidas, né? Se eu tiver o ângulo central em graus e o raio em metros, eu vou usar a segunda equação. Agora, se eu tiver o ângulo central em radiano e o raio em metros, eu vou usar a terceira equação. Todas são opções de cálculo, pessoal. Estabilidade de veículos em curvas horizontais superelevadas, pessoal. Toda curva horizontal, pessoal, ela é superelevada. Para que o veículo fique estável e para que ele não saia da curva em função da sua aceleração. Temos até aquela expressão, né? Sair pela tangente. Então, a curva horizontal, ela sempre deve ser superelevada. Então, nós temos todas essas forças atuando sobre o nosso veículo, e em função da superelevação, nós teremos um raio mínimo da curva, que será o mínimo valor que usaremos de raio para que os veículos trafeguem em segurança. O raio mínimo das curvas, pessoal. As curvas circulares devem atender às seguintes condições mínimas. A primeira é garantir a estabilidade dos veículos que percorrem a curva na velocidade diretriz. E a outra é garantir as condições mínimas de visibilidade em toda a curva. Lembrando que a velocidade diretriz, pessoal, ela nada mais é que a velocidade de projeto, né, adotada para o cálculo aí da curva. O raio mínimo em função da estabilidade. Nós teremos então, pessoal, essa fórmula, né, que estará em função da estabilidade, que está relacionada à velocidade de projeto e à superelevação, e o coeficiente de atrito, que a gente pode chamar também de fator de atrito. A superelevação de uma curva circular é o valor da inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal. Como o ângulo é um ângulo pequeno, nós trabalharemos direto com a superelevação como um ângulo alfa. Valores máximos de superelevação. Por enquanto, pessoal, nós vamos trabalhar com valores pré-estabelecidos. Para estradas rurais, o valor máximo de 12%. Para vias urbanas, o valor máximo de 8%. O Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o DNR, antigo DNR, né? Ele foi extinto, atualmente se chama Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, recomenda o uso máximo, pessoal, de 10% em curvas. Valores máximos do coeficiente de atrito transversal. Os valores máximos de coeficiente de atrito, pessoal, nós estamos falando de uma relação entre o atrito e a velocidade, para um fator máximo de atrito. A Associação de Rodovias dos Estados Unidos, a AASHTO, ela recomenda essa fórmula para o cálculo, né, do fator máximo de atrito em função da velocidade de projeto de uma curva. Agora, eu acho importante a gente dar um exemplo de dimensionamento de uma curva horizontal simples, para fixar aí o conteúdo que nós abordamos. Então, em uma curva circular simples, são conhecidos os seguintes elementos. O PI, que é a estaca 148 mais 5,60 metros. O raio, que é um raio de 600 metros. Um ângulo central de 22 graus. Pede-se calcular a tangente, calcular o desenvolvimento, o grau e a estaca do PC e PT, considerando a estaca igual a 20 metros. Então, vamos colocar em nossa curva
todos os valores fornecidos. Então, foi nos dados aí o raio de 600 metros, foi nos dado um ângulo central de 22 graus e foi nos dados a estaca do PI de 148 mais 5,6 metros. As nossas incógnitas, né, pessoal, seria a tangente, o desenvolvimento, o grau da curva, a estaca do PC e a estaca do PT. Etapas para a resolução do exemplo, pessoal. Primeiramente, vamos calcular a tangente. Na sequência, calculamos o desenvolvimento, calculamos o grau e, por fim, calculamos a estaca do PC e do PT. Cálculo da tangente, pessoal. É só aplicar a fórmula. O ângulo central foi dado, a gente tem 22 graus. O raio da curva também foi dado, nós temos 600 metros. Substituindo aí na fórmula, pessoal, nós vamos encontrar uma tangente de 116,62 metros. A segunda etapa, pessoal, é o cálculo do desenvolvimento. Eu faço a opção pela segunda fórmula. Por quê? Foi-me dado o raio, 600 metros, foi-me dado o ângulo central, de 22 graus, eu conheço o π, 3,14. Fazendo a substituição, eu vou encontrar um desenvolvimento, pessoal, de 230,26 metros. Calcular o grau. Nós temos a fórmula do grau, como já foi dito anteriormente, de maneira simplificada, é só a gente dividir 1.146, né, pelo raio da curva, que foi dado que é 600, nós vamos encontrar um grau de 1,91 graus. Agora, pessoal, é o cálculo do PC. O cálculo do PC, pessoal, é dado por PI menos a tangente. O PI também nós conhecemos, então a gente tem lá 148 estacas mais 5,6 metros, menos a tangente, que seria 116,62. Nós temos que transformar, pessoal, a estaca para metros. Então a gente multiplica os 148 por 20, né, que cada estaca vale 20 metros. Somamos com a sua fração de 5,6 metros. Nós encontraremos 2.965,6 menos o valor da tangente, que já foi calculado anteriormente, 116,62. Então, nós temos um PC de 2.848,98. Só que o exemplo, pessoal, a gente tem que sempre fornecer as estacas, os dados de PC, PT, em estaca. Então, se nós dividirmos, pessoal, 2.848,98 por 20, nós encontraremos um número de 142,449. O 142 seria a parte inteira, que seria o número de estacas. Então, já fica direto. E o 0,449, a gente multiplica por 20. Nós vamos encontrar aí 8,98 metros. Então, o PC, nós teremos 142 estacas mais 8,98 metros. Cálculo do PT, pessoal. Provavelmente, alguns de vocês devem estar imaginando, se o PC é o PI menos a tangente, o PT vai ser o PI mais a tangente. Errado, pessoal. O PT, que é o término da curva, vai ser o PC mais o trecho curvo, que é o nosso desenvolvimento, que já foi calculado anteriormente também. Então, nós temos lá 142 mais 8,98, mais o desenvolvimento que foi calculado anteriormente, que é os 230,26. Então, nós teremos que multiplicar os 142 por 20, somar com a sua fração de 8,98 metros, encontraremos 2.848,98.
mais o desenvolvimento, totalizando um PT de 3.079,24. Só que aí tem que lembrar, pessoal, que nós não podemos entregar em metros, né, o PT, a gente tem que dar a estaca. Então, se a gente dividir 3.079,24 por 20, nós encontraremos 153,962. 153 é a parte de estacas, a parte inteira, e o 0,962 nós multiplicamos por 20, que nós vamos encontrar esse 19,24 metros. Dessa forma, pessoal, nós vamos resumir todos os elementos de nosso cálculo da curva. Tá? Então, nós encontramos o grau, 1,91 graus. Nós encontramos o desenvolvimento, 230,26 metros. Nós encontramos a tangente, 116,62 metros. E as estacas, PC e PT. Então, a estaca PC vai ser 142 mais 8,98 metros. E a PT, que é o final da curva, vai ser 153 mais 19,24 metros. Os outros elementos já tinham sido dados. É isso aí, pessoal. Eu continuo aí à disposição através dos fóruns. Agradeço a atenção de todos. E mais adiante nós faremos mais um chat para vocês poderem tirar dúvidas. Obrigado a todos. Até a próxima.